Olá pessoal, tudo bem? Valber queira na área, queira não queira, e mais um vídeo aqui para vocês. Eu vou fechar essa sequência de vídeos sobre a lei de improbidade administrativa, ou melhor, estamos falando aqui sobre as principais modificações da lei 14.230, que alterou substancialmente, como vocês estão sabendo, a lei 84/29, né? Mais uma vez reforçar para você, a 84/29 ela não desapareceu, tá? Mas ela foi alterada substancialmente por essa outra lei que a gente já ressaltou aqui ao longo dos demais vídeos. Procure aí no canal que você encontra aí os outros vídeos que eu gravei sobre esse assunto. Olha só, gente, mais alguns pontos para a gente fechar. Obviamente que eu recomendo que vocês baixem a nova lei no site do Planalto, tá bom? E leiam as modificações. O objetivo aqui do canal e do professor é trazer aí os aspectos que ele considera mais importantes, tá? Para as futuras provas. Eu já tinha falado no vídeo anterior e vou ressaltar mais uma vez sobre o artigo 13, né? Que fala sobre a declaração de bens, tá certo? O interessante, a mudança é o seguinte, que agora a declaração de bens é a própria declaração do imposto de renda, certo? Aquela que você declara todos os anos será a cópia dessa declaração que você terá que apresentar quando da posse, e também havendo qualquer modificação, obviamente, você deve apresentar de forma anual. Na verdade, eu acredito que todos os anos você deva apresentar essa declaração. Se não tiver nenhuma modificação, você vai lá especificar. E também quando sair do cargo, certo? Então, a mudança do artigo 13 substancial é essa, que a própria declaração de bens passou a ser a própria declaração do imposto de renda. E o outro ponto também, que foi retirada aquela expressão da demissão a bem do serviço público, agora é só demissão, tá? Bom, outro ponto interessante, olha aí. Antes, somente a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos é que necessitariam aguardar o trânsito e julgado da sentença, tá? Agora não. Agora todas as penalidades desta lei necessitam aguardar o trânsito em julgado. Dê uma olhadinha no parágrafo 9º do artigo 12, tá? Aliás, lá no artigo 12, você tinha o artigo 12, o caput e o parágrafo único. Esse parágrafo único foi detalhado, ou especificado, né? Fracionado em vários outros parágrafos. Fracionado é que é a expressão mais correta. Então, em vez de um parágrafo único, agora nós temos vários parágrafos. E um deles estabelece esse ponto que nós estamos colocando. Quero reforçar um outro ponto que falei com relação à perda do cargo, tá? Então, como é que fica? A perda da função pública só é permitida quando o agente ainda está no mesmo cargo em que cometeu a ilegalidade. O João entra num cargo efetivo, certo? Depois ele vai e consegue ser eleito, então vai para um cargo eletivo, certo? Veja bem, se ele praticar improbidade nesse cargo eletivo, tá bom? Ele perde esse cargo eletivo, mas não perde o seu cargo de origem, a não ser que, tá, a situação envolver o artigo 9º, que é enriquecimento ilícito, e ao critério do juiz. O juiz, o magistrado, ele pode estender essa penalidade também para o cargo de origem, mas regra geral ele só perde nessa condição que eu falei aqui para vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui o que eu mais selecionei. Não configura, o parágrafo 8º do artigo 1º, não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões do órgão de controle do Tribunal
do Poder Judiciário. Então, se você se baseou numa determinada decisão, tá? Interpretativa da lei, e baseada aí numa jurisprudência que depois foi modificada, você não pode ser, tá, condenado ou ser processado por improbidade, certo? Lembrar, né, que lá no artigo 11, artigo 11, inciso 11, traz aí a questão do nepotismo, mais uma vez vamos ressaltar, e o 12 do artigo 11, ele fala praticar no âmbito da administração pública e com recurso do erário atos de publicidade que contrariam o parágrafo 1º. Já tinha falado no vídeo anterior, que é a chamada promoção pessoal. Promoção pessoal, isso pode vir, né, a ser consolidado como improbidade. Olha aí, o artigo 21, parágrafo 4º, artigo 21, parágrafo 4º. Vamos pegar aqui a lei, só para eu ler uma coisinha aqui para vocês, tá? Artigo 21, parágrafo 4º. Vamos lá. Artigo 21, tá para cá. 19, 21, parágrafo 4º. Olha aí. A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação de que trata esse artigo. Então, se for absolvido no campo criminal, tá, em ação que discuta o mesmo fato, que ao mesmo tempo é improbidade administrativa, então veja, ele está respondendo por improbidade administrativa no campo criminal e, obviamente, numa ação de improbidade. Se ele for absolvido no campo criminal e essa absolvição for confirmada por uma decisão colegiada, o processo aqui não pode mais tramitar. Olha só que interessante isso. E para a gente fechar aqui, gente, o artigo 12 fala, né, que há a previsão da independência, né, entre as instâncias que existe, civil, penal, administrativa e também essa aqui por improbidade. E tem uma coisa interessante também na lei, lá no artigo 21, que fala assim, né, que a inexistência de conduta ou negativo de autoria, tá? Então, se ficar comprovado tanto no âmbito penal ou no campo civil, ele influencia diretamente na ação de improbidade, de modo que essa acaba sendo aí arquivada, né? Então, se você tiver uma situação que seja improbidade e você responda no campo penal e civil, se ficar provado lá a inexistência de conduta ou negativo de autoria, a ação de improbidade, é claro, ela acabará, né? Será extinta. Ok? Bom, gente, essa sequência aqui de vídeos que foram gravados, obviamente, o objetivo não foi ler todas as modificações, mas falar aquilo que a gente entenda que seja mais importante para vocês, tá? Espero que tenha ajudado, tá? Mais uma vez recomendo que compareçam, né? Busquem na internet, no site do Planalto, a lei já devidamente modificada. E vamos aguardar, é claro, os próximos concursos. E é bom lembrar, os concursos que já estão agora, né, lançados, normalmente não pedem as modificações da lei, entendeu? Ainda valeria a lei anterior, 84/29, sem ter sido alterada pela 14.230, entendeu? Normalmente, né, é muito difícil de, já tendo o edital na praça, eles agregarem essas modificações. Agora, é claro, para os novos concursos que tenha este assunto, já vai ter que utilizar esses ensinamentos que nós passamos. Beleza, pessoal? Um abraço, muito obrigado. Não esqueçam de se inscrever no canal, aperte o joinha se achar que eu mereça, aperte o sininho para ser notificado, compartilhe, divulgue o canal. Valeu!